Eu fiz um vídeo contando para vocês sobre folha de pagamento para microempreendedor individual. E aí eu divulguei esse vídeo lá no Instagram. Inclusive, se você não segue, já tá na hora de você nos seguir. O nosso Instagram é @supremacontabilidadeto. E aí de lá vieram vários comentários e algumas mensagens na DM de gente querendo auxílio para corrigir erros. Pois pronto. É disso que a gente vai falar hoje. Se você não viu o meu vídeo anterior, eu vou deixar ele linkado aqui. E vou aproveitar para me apresentar para vocês. O meu nome é Mariana, eu sou contadora da Suprema Contabilidade. E aqui a gente atende várias empresas e vários microempreendedores individuais para prestar os serviços de contabilidade e de folha de pagamento. Eu também crio conteúdo aqui no YouTube sobre contabilidade, empreendedorismo e finanças. E é disso que eu vou falar hoje, sobre os erros mais comuns que os microempreendedores individuais cometem na folha de pagamento. É claro que eu não quero que vocês cometam esse erro, então eu já vou te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, e aí você vai ficar por dentro desse universo e não vai cometer erro nenhum do que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Não se esquece que na hora que a vinheta começar, é exatamente o tempo de você curtir o nosso vídeo. A folha de pagamento é um documento obrigatório que deve ser feito todo mês para registrar as informações salariais do funcionário da empresa, tá? Vai registrar aí os encargos, os impostos, né, o que deve ser pago, como por exemplo o INSS e o FGTS. Então nesse vídeo aqui eu vou listar aí alguns erros que você precisa evitar. Vamos começar assim pelo erro que eu mais vejo, né, dentro aí desse universo. O erro que eu vejo mais comum é que os microempreendedores individuais, eles têm os funcionários, mas não registram, né? Não faz aí o registro do funcionário, que é uma obrigação legal para qualquer empresa, inclusive os microempreendedores individuais. Quando você contrata um colaborador, um trabalhador, é preciso que seja formalizado esse vínculo empregatício. E aí tem uma série de documentos que precisa ter, né? Fazer o registro, informar para o e-social. O problema é que muitos MEIs acabam negligenciando essa obrigação. Às vezes por desconhecimento mesmo das leis trabalhistas, ou às vezes por acreditar que não precisa fazer o registro por se tratar aí de um microempreendedor individual, uma pequena empresa, ou até mesmo por falta da assessoria contábil, né, para dizer isso para você. Só que essa atitude, ela vai trazer consequências graves para você, né? A penalidade para o microempreendedor individual que não registra os seus funcionários vem aí, é claro que vai variar do cenário, né? Mas com certeza é multa e penalidade. Então, assim, pode vir fiscalização do Ministério do Trabalho e você ser multado pela falta desse registro, ou o próprio trabalhador vai ao Ministério do Trabalho e te denuncia e diz: olha, ele não cumpria com a obrigação de me registrar, não pagava as minhas horas extras, as minhas férias, os 13º, né? Muita gente tem a crendice, assim, de que quando o funcionário tá ali num período de teste ou num período de experiência, ele não precisa estar com a carteira assinada. Isso faz com que o MEI assuma um risco enorme, porque a legislação, ela diz que para o funcionário iniciar na empresa, ele já tem que estar registrado um dia antes. Então, você vê como é que é arriscado? Precisa estar registrado. Outro erro comum, assim, que eu já vi algumas vezes, é que o MEI pode ter no máximo um empregado, tá? Então, outro erro, assim, que a gente vê aqui no escritório, né, é que o MEI, ele é isento de alguns impostos e isso acaba gerando confusão. E aí o MEI acha que não precisa pagar o INSS e o FGTS do funcionário, só que precisa, né? Isso é uma obrigação, tá? Que não pode deixar de ser cumprida. Outro erro, assim, que a gente vê é uma falta de organização. Então, às vezes, o microempreendedor individual, ele faz tudo certo, ele tá fazendo todos os pagamentos, tá registrado, paga no prazo, mas não tem um documento que comprove isso, sabe? Então, é importante ter o registro de todas as informações e de todos os pagamentos, né, desse funcionário, tudo organizado numa pastinha, porque em qualquer caso, você tem ali tudo para comprovar, tá? Outro erro clássico que a gente vê, né, acarretando aí os MEIs, é a ausência de controle de ponto.
Sem ele, como é que você vai calcular as horas extras, as faltas, os atrasos, né? Isso pode gerar um custo desnecessário e até processo trabalhista por parte dos colaboradores. Então, assim, imagina que há uma reclamação trabalhista e aí o funcionário te diz que teve hora extra. Como é que você vai provar que ele não tem? O controle de ponto é o seu amigo e o documento mais apropriado para comprovar a jornada de trabalho desse empregado. Para evitar esse tipo de problema, é importante que a empresa tenha um registro de ponto. Ele pode ser automatizado, mas também pode ser manual. Mas nele precisa estar claro a hora que entrou, a hora que saiu para o almoço, né? O descanso aí. Você viu que eu falei muita coisa. Eu vou até dar uma resumida aqui para a gente não se perder, tá? Os erros mais comuns, né? Não registrar o funcionário ou não assinar a carteira dele, tá? Ter mais de um funcionário, não calcular corretamente esses impostos, não manter a organização das informações e dos pagamentos e não ter o controle de ponto. Se você tiver regular com tudo isso, são grandes as chances de você se dar bem. Eu sempre espero que esse vídeo seja útil para você e eu realmente acho que esse aqui foi de utilidade pública. Eu já dei essa dica aqui antes, mas eu vou repetir, tá? Para que você não cometa nenhum desse e nem outros erros, você precisa estar bem assessorado. Então não hesite em entrar em contato com a nossa equipe da Suprema Contabilidade para que você tenha a qualidade da prestação de serviço especializada em folha de pagamento para o microempreendedor individual. E para não perder o costume, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo com outros empreendedores que também possam se beneficiar dessas dicas. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não perde tempo e clica no botão aqui de inscrição que fica aqui embaixo para você receber mais conteúdos relevantes para o seu negócio. Obrigada por você ter assistido até aqui e até a próxima!